Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Após receber o relatório de que o criminoso havia sido assassinado dentro da prisão, Wren foi imediatamente para lá com seus homens para investigar. Todos ficaram extremamente surpresos que tal coisa pudesse acontecer dentro da mansão, o lugar que deveria ser o mais fortemente guardado de toda a cidade. Ao verem o cadáver do criminoso estendido no chão, eles ficaram perplexos. A expressão de Wren demonstrava clara insatisfação. Ele queria saber exatamente quando haviam descoberto a morte do homem. Rosalind relatou apressadamente, com um olhar preocupado, que meia hora antes, quando os guardas vieram entregar sua refeição, o encontraram já morto. Olhando ao redor da sala, Wren notou 4 caracteres estranhos na parede. Perguntou a todos os presentes se alguém reconhecia o que eram aqueles escritos. Selena permaneceu em silêncio, estendeu a mão e fechou os olhos como se tentasse sentir algo. Após um instante, detectou uma forte onda de poder emanando daqueles 4 caracteres. E um traço de preocupação surgiu em seus olhos. Assim que recuperou a compostura, Selena falou: Lord Wren, ainda há energia residual de um mago das trevas nesta cela. As palavras mago das trevas fizeram os olhos de Rosalind se arregalarem em choque. Ela jamais imaginara que um mago das trevas pudesse ter se infiltrado no castelo. Wren também sabia exatamente o quão poderosos eram esses supostos magos das trevas. Suspirou, surpreso com o fato de indivíduos tão perigosos continuarem aparecendo em sua cidade um após o outro. Leia, visivelmente preocupada, insistiu para que Wren deixasse o local imediatamente. Segundo ela, os magos das trevas eram aqueles que haviam abandonado a luz, que preferiam a escuridão. A magia residual que deixavam para trás poderia muito bem deixá-lo doente. Wren sorriu e acenou com a mão calmamente. Não precisa se preocupar com isso. Esta prisão é seca e sem vento o ano todo. As chances de contrair uma doença infecciosa aqui são bem baixas. Nesse momento, Selena se virou para olhar para Wren, com os olhos cheios da mesma seriedade e preocupação de Leia. Ela disse que a preocupação de Leia não era infundada e insistiu que seria melhor para Wren ir embora. Os magos das trevas costumavam se esconder em cantos sombrios, agindo em segredo, mas com precisão mortal. Sua magia era extremamente potente e podia causar grandes desastres, como pestes. Ouvir que essas pessoas podiam espalhar doenças era preocupante. Wren pensou consigo mesmo que eles não eram muito diferentes dos cientistas que estudavam bactérias, é claro. Guardou esse pensamento para si e não disse nada em voz alta. Selena então alertou seriamente a todos para que permanecessem cautelosos, pois ainda não sabiam o propósito do Mago das Trevas ao matar o criminoso. Se fosse apenas para silenciá-lo, seria uma coisa. Mas se o alvo fosse o próprio Lord Wren, precisariam preparar uma contramedida o mais rápido possível. No dia seguinte, no orfanato da cidade, Wren teve uma reunião com várias escravas que haviam sido sequestradas por traficantes. Apresentou-se, explicando que era o senhor daquela cidade, e contou-lhes que as havia resgatado dos bandidos no dia anterior. Agora, elas tinham 2 opções. Primeiro, poderiam lhe dizer onde moravam, e ele providenciaria uma carruagem para levá-las de volta. Segundo, se não tivessem para onde ir, ele lhes arranjaria trabalho com comida e abrigo, permitindo que continuassem morando na cidade e eventualmente se tornassem residentes oficiais. Com um sorriso gentil, Wren pediu que compartilhassem seus desejos com ele. Naquele instante, porém, as expressões das meninas se tornaram tristes ao ouvirem a oferta. Elas abaixaram a cabeça e permaneceram em silêncio, percebendo a própria tristeza. A expressão de Wren se tornou preocupada. Ele perguntou o que havia de errado. Seria possível que nenhuma delas se lembrasse de onde ficava sua casa? Nesse momento, Hera, que estava por perto, se pronunciou. Meu senhor, a maioria dessas crianças foi sequestrada quando ainda era muito pequena. Elas passaram por repetidos enganos e ameaças, então talvez não ousem acreditar que realmente queremos ajudá-las. Meu senhor, conquistar a confiança delas pode levar bastante tempo. Wren achou que isso não era necessário. Para ele, persuadir crianças era a coisa mais fácil do mundo. Imediatamente, ordenou a Leia que preparasse alguns doces para trazerem, de preferência biscoitos, e que houvesse o suficiente. Pouco depois, a comida estava pronta. Wren alegremente levou uma bandeja de biscoitos até as meninas. Com um sorriso gentil, perguntou: Vocês devem estar com fome, não é? Esses são os melhores biscoitos da cidade.
Vocês podem experimentar. As meninas olharam para os biscoitos com olhos cheios de curiosidade e desejo. Mas nenhuma delas se moveu, pois seu desejo ainda estava reprimido pela cautela. Vendo isso, Vren agiu. Pegou um biscoito e ofereceu a uma das meninas, convidando-a a experimentar. Se você não gostar, não precisa comer. Eu nunca vou te forçar a nada. A garotinha pegou o biscoito, ainda hesitante. Depois de um momento de conflito interno, finalmente decidiu levá-lo à boca e dar uma mordida. Um sabor doce e crocante se espalhou por sua língua, e o gosto fez suas bochechas corarem lentamente antes que ela não pudesse deixar de exclamar o quão delicioso era. Percebendo que não havia perigo, as outras meninas rapidamente pegaram os biscoitos da mão de Vren e começaram a comer alegremente. Observando isso, Vren ficou muito satisfeito e sorriu. Parecia que seu plano havia alcançado seu primeiro sucesso. Naquele momento, Vren sugeriu que todos jogassem um jogo juntos. O jogo se chamava Verdade ou Desafio. As meninas estavam curiosas para saber que tipo de jogo era aquele e como se jogava. Vren explicou: este jogo é muito simples. Cada pessoa, na sua vez, tira uma carta com uma pergunta. Quem tirar a carta deve dizer a verdade ou aceitar um pequeno desafio. Responder a pergunta ou completar o desafio rende um biscoito. Algumas horas depois, tudo correu exatamente como Vren havia planejado. As meninas haviam perdido completamente a cautela e estavam dispostas a se comunicar de forma aberta e sincera. A essa altura, elas já haviam contado a Vren, obedientemente e honestamente, onde moravam e qual era a situação de suas famílias. Vren as elogiou por serem muito corajosas e agradeceu por compartilharem essas informações. Ele também as tranquilizou, dizendo que poderiam ficar tranquilas. Ele enviaria pessoas para escoltá-las em segurança para casa. Então, olhando para Hera, Vren disse: amanhã, providencie para que as crianças que têm famílias voltem para casa em segurança. A Hera assentiu e garantiu que cumpriria a tarefa. Nesse momento, Vren voltou seu olhar para as garotas que não tinham família. Ele decidiu encontrar lares adotivos temporários para essas crianças. Mas antes de fazer isso, Vren de repente se lembrou de algo importante. Ele precisava verificar se alguma dessas crianças possuía algum talento especial. Se sim, ele poderia aproveitar a oportunidade para recrutá-las. Infelizmente, depois de usar seu sistema para examiná-las, todas as crianças se revelaram comuns, sem nenhum talento especial. Nesse instante, Vren notou uma garota ruiva sentada sozinha no canto da sala. Ele se perguntou quais seriam seus atributos. Usando o sistema para verificar, descobriu, para sua surpresa, que seu nome era Lia, de 17 anos. Os atributos de força de Lia eram quase equivalentes ao de Leia: lealdade 50, liderança 42, força 90, estratégia 30 e poder mágico 88. Em uma sala dentro da mansão do Lorde, Priteia fervia de raiva. Diante dela estava o Mago Negro. Não, ela queria saber por que o prisioneiro havia morrido em sua cela. Ela havia ordenado claramente que, não importava o quanto ele fosse torturado, ele deveria ser mantido vivo. Não havia pressa em explicar que ele não tinha nada a ver com a morte do prisioneiro. Ele apenas o torturara usando magia negra. E, quando saiu, o homem ainda estava vivo. Ao ouvir isso, o olhar de Priteia tornou-se sombrio. Depois de tomar um gole de chá, ela ordenou que no relatasse o que havia descoberto com o interrogatório do prisioneiro. Mas a resposta de Nuá decepcionou. Ele a informou que o prisioneiro não havia revelado nada. Ele era apenas um peão de baixo escalão que não sabia absolutamente nada. Nesse momento, Priteia estava profundamente intrigada. Se o prisioneiro era apenas um peão insignificante que não sabia de nada, por que alguém se daria ao trabalho de silenciá-lo? Ninguém sugeriu que a morte do homem não se devia a alguma informação que ele pudesse ter. Mas sim, porque sua morte era necessária para desencadear algo, já que alguns rituais de magia negra exigiam o uso de um cadáver. Ao ouvir isso, os olhos de Priteia se encheram de preocupação. Ela imediatamente ordenou a no que garantisse, independentemente do que acontecesse, que Ren estivesse sempre em segurança. Não garantiu-lhe que cumpriria a tarefa e, em seguida, retirou-se. Após sua partida, Priteia sentou-se em sua cadeira, aparentemente perdida em pensamentos. Finalmente, concluiu que talvez, desta vez, tivesse vindo ao lugar certo. A cena mudou para o domínio do Duque Esca. Em seu quarto, ele desfrutava dos prazeres luxuosos de duas belas mulheres. Como um lorde que enriquecera com o comércio de escravos, sempre escolhia as mulheres mais belas para satisfazer seus desejos. Nesse momento, um soldado entrou apressadamente, visivelmente ansioso.
Meu senhor, perdoe-me por interrompê-lo, mas há um convidado de honra aqui para vê-lo. A interrupção repentina arruinou seu prazer, e o Duque Esca ficou furioso, com um olhar que sugeria que mataria o soldado ali mesmo. Exigiu saber quem ousara perturbá-lo em tal momento. O soldado relatou, nervoso, que o visitante era ninguém menos que Lord Eldrick, da cidade de Isla, e que alegava ter algo muito importante a tratar. Ao saber da chegada de Eldrick, a raiva do Duque Esca diminuiu um pouco. Ele se perguntou por que aquele tolo o visitará naquele momento e esperava que Eldrick tivesse trazido algumas belas mulheres. Em seguida, ordenou ao soldado que levasse Lord Eldrick à sala de estar, dizendo que chegaria em breve. A essa altura, o Duque Esca não pôde deixar de sorrir, pois as mulheres que Eldrick trouxera antes eram sempre deslumbrantes. Ele tinha certeza de que desta vez não seria diferente e que naquela noite desfrutaria de algumas mercadorias requintadas. De bom humor, Esca apareceu diante de Eldrick. Assim que chegou, cumprimentou-o alegremente. Ha, Eldrick, faz muito tempo desde a última vez que nos vimos. Por que veio me ver tão tarde desta vez? Parece que trouxe algumas mercadorias excelentes, não é? Em nítido contraste com o semblante jovial do Duque Esca, a expressão de Eldrick era de ansiedade. Ele pediu desculpas por incomodá-lo àquela hora, mas explicou que, desta vez, o presente que havia trazido não era uma mulher, mas sim uma informação extremamente importante. Essa notícia dissipou instantaneamente a animação de Esca, embora ele ainda esperasse que o que Eldrick tivesse a compartilhar fosse útil. Nesse momento, Eldrick revelou, com ar sombrio, que havia sido expulso da cidade de Islan pelo terceiro filho do grão-duque Alderian e que, a partir daquele momento, não seria mais capaz de fornecer a Esca belas mulheres de todo o mundo. A revelação chocou o Duque Esca. O que você acabou de dizer? Você foi descartado pelo grão-duque Alderian? Como ele se atreve? Você o serviu por tantos anos, e agora ele o joga fora como uma bugiganga velha. Eldrick suspirou antes de continuar. Rei Edgar, agindo como senhor de Islan, é muito jovem e confiante demais, pensando que tudo está sob seu controle. Ontem à noite, eu me infiltrei na cidade de Islan e lidei pessoalmente com o líder dos bandidos responsáveis por entregar escravos a você. Essa notícia abalou o Duque Esca mais uma vez. Desta vez, a preocupação transpareceu claramente em seus olhos. Ele não fazia ideia de que seus próprios homens haviam sido capturados. Ansioso, perguntou a Eldrick se Ren havia descoberto o que eles estavam fazendo. Eldrick afirmou que Ren provavelmente sabia de algo, e que era exatamente por isso que arriscara tudo para vir até ali e entregar o aviso. Ao ouvir isso, Esca hesitou por um instante antes de perguntar: quer dizer que Ren vai me atacar? Eldrick não confirmou a suspeita, mas lembrou-lhe que ambos sabiam que o Império proibia estritamente o comércio de escravos através das fronteiras e que Esca não tinha nenhuma aliança política com o pai de Ren. Ele suspeitava que Ren pudesse usar isso como desculpa para se vingar. Nesse momento, gotas de suor começaram a escorrer da testa do Duque Esca. Ele não conseguia imaginar o que aconteceria com ele se o imperador descobrisse seus atos. Com crescente inquietação, perguntou a Eldrick se ele tinha um plano para resolver a situação. Eldrick sorriu e informou-lhe que, mais cedo naquele dia, quando deixará Islan, ouvirá dizer que a represa havia sido concluída. Essa era a oportunidade perfeita para eles agirem. Como o Duque Esca não fazia ideia do que era essa tal represa, Eldrick explicou rapidamente, de acordo com o que ouvirá. Era uma estrutura capaz de armazenar água, e dizia-se que a água represada poderia ser liberada para fluir diretamente rio abaixo em direção à cidade de Islan. Eles poderiam usar essa represa para desencadear um desastre, destruindo a cidade e seu povo. Depois disso, poderiam aproveitar a oportunidade para enviar tropas, tomar Islan e resolver o problema de uma vez por todas. Ao ouvir isso, o Duque Esca se levantou com medo e gritou: vocês querem matar o filho do grão-duque Alderian? Isso é absolutamente impossível. Se o grão-duque Alderian descobrir, certamente estaremos mortos. Ao ouvir isso, Eldrick apenas esboçou um leve sorriso. Ele lembrou ao Duque Esca que, se Vren denunciasse seus atos ao imperador, ambos seriam condenados à morte. Mas se conseguissem executar o plano e atribuir a morte de Vren à represa, nem mesmo o grão-duque teria nada a dizer. Afinal, no momento, ninguém sabia exatamente do que a represa era capaz. Além disso, uma vez que assumissem o controle da cidade de Islan, não precisariam da ajuda de ninguém para encontrar todas as belas mulheres que desejassem. Tentado pela persuasão de Eldrick, o Duque Esca, após um momento de reflexão, concordou em prosseguir com o plano. De volta à cidade de Islan, depois de descobrir que Alia era uma pessoa talentosa, Vren a levou imediatamente para sua mansão e cuidou dela meticulosamente. No entanto,
3 dias se passaram e a jovem ainda não havia dito uma única palavra. Naquele momento, ela estava sentada no escritório de Vren, e ele tentou iniciar uma conversa perguntando-lhe como estavam os biscoitos. A pergunta pegou a Lia ligeiramente de surpresa. Ela ergueu o olhar para Vren, mas, após um breve instante, optou por permanecer em silêncio e baixou a cabeça, com uma expressão de tristeza nublando seu rosto. Ao perceber que ela ainda se mantinha tão cautelosa, Vren começou a se preocupar. Ele se perguntou o quão mal aquela criança havia sido tratada. Ele presumiu que ela devia ter sido torturada pelos bandidos, o que a deixaria retraída e sem voz. Nesse instante, Lily abriu a porta apressadamente. Seu semblante era de pura alegria. Ela informou a Vren que a represa estava concluída. Após o anúncio de Lily, Vren ficou radiante, segurando os documentos de aceitação nas mãos. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Finalmente, o primeiro passo em seu plano de construir um império industrial havia sido dado. Imediatamente depois, Vren ordenou que Leia convocasse todos os elfos e os nobres da cidade de Islan para a represa. Ele queria que eles testemunhassem aquele momento. O momento em que Islan entrava em uma nova era. Assim que Leia saiu, Vren se virou para Lia e disse alegremente: "Vou participar de um evento muito animado. Você gostaria de vir comigo?" Vendo a hesitação da garota, Vren continuou: "Não haverá apenas muita comida deliciosa, mas também muitas crianças da sua idade. Você poderia brincar com eles." Mas a Lia continuava hesitante e melancólica, percebendo que não tinha intenção de ir com ele. Vren suspirou. "Nesse caso, deixarei 2 criadas aqui para cuidar de você. Se mudar de ideia e quiser vir, basta avisá-las, e elas a levarão até lá." Pouco depois, Vren apareceu na represa, uma enorme estrutura hidráulica. A água armazenada no reservatório lembrava a de qualquer usina hidrelétrica. No entanto, o local parecia estranhamente fora de lugar em um mundo onde toda a energia geralmente era gerada por feiticeiros. A aparição da represa imediatamente despertou a curiosidade de toda a população de Islan. As pessoas se perguntavam sobre seu verdadeiro propósito, enquanto outras se preocupavam com sua segurança. Assim como a rainha élfica, que perguntou diretamente a Vren: "Esta represa realmente pode suportar a pressão de uma massa de água tão imensa? Com esse volume enorme, se a represa se romper, toda a cidade de Islan, assim como minha vila, será arrastada. Isso é incrivelmente perigoso. Como as pessoas podem viver em paz sob uma ameaça tão iminente?" Como engenheiro experiente, Vren apenas sorriu diante das preocupações dela e a tranquilizou: "Você não precisa se preocupar com coisas que nunca acontecerão." O projeto desta represa foi totalmente otimizado de acordo com as leis da natureza e os princípios da engenharia. Eu pessoalmente inspecionei cada detalhe. Hoje é o dia em que testemunharemos seu verdadeiro poder. Nesse momento, a feiticeira Celina se elevou no ar e anunciou que tudo que Vren havia solicitado fora devidamente providenciado. Ela havia terminado de instalar 3 enormes lajes de pedra sob as comportas de saída da represa. Com seu peso e tamanho consideráveis, as lajes eram mais do que capazes de suportar o impacto da água. Um mecanismo de engrenagem de ferro também havia sido instalado sob as lajes para regular o fluxo e evitar qualquer perda repentina de controle. Vren ficou muito satisfeito ao ouvir o relatório. Afinal, este era um mundo de magia. E, às vezes, o trabalho pesado ainda exigia o auxílio da feitiçaria. Depois de agradecer a feiticeira Celina, Vren se virou para a rainha e sua irmã, com a voz cheia de orgulho: "Hoje tenho a honra de convidá-los a se juntarem a mim para liberar a água pela primeira vez desde a conclusão da represa. Juntos, testemunharemos como este grandioso projeto trará nova vitalidade e esperança para a cidade de Islan." Enquanto Vren transbordava de entusiasmo, a rainha élfica ainda estava preocupada. Ela lembrou Vren mais uma vez que do outro lado da represa havia uma enorme massa de água. Se não tomassem cuidado, qualquer acidente poderia causar um desastre devastador nas terras agrícolas abaixo. Ao lado dela, Pritia também falou ansiosamente: "Vren, esta represa é enorme. É realmente seguro liberar a água assim? Não podemos arriscar a vida das pessoas." Vendo as duas ainda tão apreensivas, Vren apenas sorriu. Aquele sorriso, combinado com suas refinadas vestes nobres, irradiava uma confiança inabalável. Mais uma vez, ele os tranquilizou: "Não se preocupem. A quantidade de água que liberaremos desta vez será muito pequena, não representando nenhum perigo para nós. O projeto desta barragem foi testado e verificado diversas vezes, e eu pessoalmente assegurei a segurança de cada conexão. Uma vez em operação, a água fluirá rio abaixo suavemente,
as terras agrícolas serão devidamente irrigadas e o futuro de Islan será transformado por causa disso. Não tenham medo, esta barragem será um milagre que todos presenciaremos juntos. Vendo Vrem tão confiante, as preocupações das mulheres diminuíram um pouco. Elas assentiram, depositando total confiança nele, e avançaram para ficar ao seu lado, prontas para testemunhar este momento histórico para a cidade. Os três se aproximaram do nível da água. Com um simples puxão no mecanismo, as comportas se abririam. Mas antes que este momento histórico pudesse se desenrolar, uma risada arrogante ecoou lá de cima. Ah, saudações, jovem mestre Vrem. A risada zombeteira congelou instantaneamente os movimentos de todos. Os olhos de Vrem se voltaram para a origem da voz, e lá no céu ele viu Eldrick. Uma pontada de preocupação passou pelo coração de Vrem. Para um traidor como Eldrick aparecer tão descaradamente ali, só podia significar que ele estava tramando algo. Percebendo o choque nos olhos de todos e transbordando confiança em seus próprios planos, Eldrick falou novamente: jovem mestre Vrem. Faz muito tempo desde que nos encontramos pela última vez. A rainha élfica olhou para o homem que aparecerá tão repentinamente, com uma expressão cautelosa. Ela perguntou: quem é ele? Nesse momento, Pritia respondeu lentamente: ele é Eldrick, o prefeito de Islan. Ele se rebelou não faz muito tempo e fugiu após sua derrota. De pé, imponente na represa, a voz de Vrem ressoou friamente: Eldrick. Pensei que você tivesse perecido na última batalha. Pensar que ainda está vivo e em tão boas condições. Então, o que o trouxe aqui hoje? Enquanto falava, Vrem deu um sorriso zombeteiro, deixando claro que a aparição de Eldrick ali fora um engano. Uma vez que ele viera, não haveria escapatória. Naquele momento, Eldrick declarou abertamente que havia se juntado ao Império Orvis e que até mesmo se tornará um nobre lá. Entendo. Vrem zombou. Então você se rendeu porque não estava satisfeito com o título de nobreza que recebeu aqui? Comparado ao Império Orvis, acredito que as recompensas do nosso próprio Império já sejam bastante generosas. Após essas provocações sem sentido, Eldrick finalmente abandonou toda a pretensão. Deixou claro que o que ele realmente desprezava era a família de Vrem e que viera ali em busca de vingança. Ao ouvir essas palavras, Vrem quase caiu na gargalhada. Quer vingança? Só você. Comeu algo venenoso que apodreceu seu cérebro. Ridicularizado por Vrem, o rosto de Eldrick se contorceu em um sorriso repugnante. Ah! Você realmente acha que eu me infiltraria em Islan sozinho? Me toma por tolo. Deixe-me explicar. Já posicionei uma poderosa equipe de feiticeiros rio acima da represa. No momento em que eu der a ordem, eles liberarão uma magia aquática devastadora. Eles invocarão uma onda colossal. E com a violenta pressão da correnteza desabando, sua preciosa represa será destruída com facilidade. Confio que compreenda o perigo. Uma vez que esta represa desabe, toda a cidade de Islan será varrida do mapa. A rainha élfica congelou completamente, atonita com as palavras de Eldrick. Enquanto isso, Pritiat tremia de fúria. Eldrick, como ousa? Eu juro. Em nome da família Edgar, não importa para qual império você se arraste, eu o arrastarei de volta e o farei sofrer a morte mais agonizante. Ver a expressão em seus rostos só aumentou a excitação de Eldrick. Era exatamente isso que ele desejava, a fúria impotente de seus inimigos. Ele não queria esperar mais para ver o medo refletido em seus rostos. Sem hesitar, ele retirou um orbe brilhante de sua mão e o arremessou para o céu. Uma poderosa explosão ecoou, iluminando os céus. Era o sinal para colocar seu plano de vingança em ação. Assim que o sinal soou, os feiticeiros rio acima começaram seu trabalho. Em pouco tempo, um estrondo profundo ecoou ao longe, chamando a atenção de todos os presentes na represa. Olhando na direção do som, viram uma onda gigantesca, com dezenas de metros de altura, avançando diretamente em direção à represa. Os olhos da rainha élfica se arregalaram em choque. Ela sabia exatamente o que aconteceria se a represa se rompesse. Mas não havia nada a fazer a não ser recuar. Ela insistiu para que Ren partisse imediatamente, pois permanecer ali era muito perigoso. Contudo, Ren permaneceu firme, observando calmamente a onda monstruosa que se aproximava. Com voz serena, disse-lhes para não entrarem em pânico. Não importa quanta água Eldrick libere, esta represa jamais ruirá. A rainha élfica insistiu. Ren, você tem absoluta certeza do que está dizendo? Por causa da represa. Mas antes que ela pudesse terminar, Ren a interrompeu com um sorriso confiante. Por favor, fiquem tranquilos,
Preparei todas as salvaguardas, cada laje de pedra, cada mecanismo foi calculado com precisão. Não importa quão violenta seja a inundação, ela jamais abalará esta estrutura monumental. Naquele exato momento, a onda colossal surgiu diante de seus olhos, a poucos metros de atingir a superfície da represa. Ao ver a onda colossal avançando em direção à barragem, Ren imediatamente acionou a alavanca de controle da água, ativando todo o sistema de vertedouro. Das comportas maciças, torrentes de água rugiram para baixo, arrastando tudo em seu caminho. A força violenta da água rapidamente destruiu as rochas gigantes que deveriam sustentar e reduzir a pressão, danificando a estrutura da barragem. Observando as enormes pedras sendo despedaçadas, Eldrick riu maniacamente de excitação. Ah! Ren, quem diria que sua barragem poderia ser destruída tão facilmente? A rainha élfica ao seu lado ficou ansiosa ao testemunhar a cena. Virando-se para Ren, disse: Lord Ren, a barragem foi rompida. Devemos partir imediatamente, ou seremos arrastados pela enchente. Ren permaneceu em silêncio. Ele conhecia sua barragem melhor do que ninguém, embora estivesse claramente descontente com o fato de parte da estrutura de pedra ter sido danificada. Naquele instante, Pritia também expressou sua preocupação, instando Ren a ordenar a evacuação imediata de todos na represa. Ren observou as águas da enchente se chocarem violentamente contra a barragem, espumando em espuma branca ao atingi-la. Mais uma vez, ele os tranquilizou: não entrem em pânico, um pouco de água como essa não é suficiente para destruir a represa. Erguendo o olhar para Eldrick no céu, Ren perguntou: então, este é todo o seu poder? Nesse instante, sob um dos vertedouros, a imensa pressão começou a rachar a placa de pedra que bloqueava a água. Lá no alto, Eldrick condensou lentamente uma esfera de poder em suas mãos. Ele acreditava que Ren estava apenas fingindo ser forte, escondendo o medo do iminente colapso da represa. Se você está tão ansioso para morrer, deixe-me ajudá-lo, disse Eldrick friamente. Antes de desferir um golpe devastador em direção ao centro do reservatório, uma explosão ensurdecedora irrompeu imediatamente. A pressão dentro do reservatório aumentou drasticamente, fazendo com que a água jorrasse dos vertedouros com ainda mais ferocidade. Uma segunda laje de pedra se estilhaçou, e a torrente que despencava da base da barragem tornou-se ainda mais violenta. Observando as águas revoltas, a rainha élfica sentiu um arrepio de pavor. Se isso continuar, o perigo será catastrófico. Pritia, agora desesperada, implorou com urgência: não podemos ficar aqui por mais tempo, precisamos partir imediatamente. A expressão de Ren permaneceu inalterada. Mais uma vez, ele os incentivou a manter a calma. Não se preocupem, o que vocês precisam fazer é esperar só mais um pouco. Eldrick ficou ainda mais furioso, pois o medo que vira ainda estava ausente do rosto de Ren. Ele começou a reunir forças novamente, determinado a desferir seu ataque mais poderoso para derrubar a barragem e esmagar a arrogância de seu oponente. O golpe terrível atingiu o próprio coração do reservatório. Outra explosão monstruosa trovejou, muito mais poderosa que a anterior. A pressão da água disparou e, como previsto, a última laje de pedra maciça se estilhaçou. A água dos 3 vertedouros jorrou simultaneamente, a correnteza rugindo com uma força imparável. Nesse exato momento, o som de máquinas ecoou, chamando a atenção de todos. Rio abaixo, várias comportas menores se abriram, desviando e diminuindo o fluxo de água da barragem principal. Pritia ficou surpresa ao ver os riachos fluindo gradualmente para as terras agrícolas. Para sua surpresa, o fluxo havia diminuído significativamente e não causou quase nenhum dano. Nesse momento, Ren sorriu e olhou para Eldrick. Obrigado, Eldrick. Sem a sua ajuda, teria levado muito mais tempo para liberar água suficiente rio abaixo para irrigação agrícola. De fato, suas habilidades são impressionantes. A essa altura, a fonte de magia de Eldrick estava quase esgotada. Ele não podia mais continuar seu ataque à barragem. Ouvir as palavras de Ren apenas alimentou ainda mais sua fúria. Eldrick mal podia acreditar que Ren havia transformado sua própria força em uma ferramenta para ganho pessoal. Confiantemente, Ren explicou: esta barragem nunca foi construída apenas para bloquear a água. Ela também foi projetada para aproveitar seu poder. Quanto maior a inundação, melhor a irrigação para nossas terras agrícolas. Com isso, Ren sorriu mais uma vez e agradeceu a Eldrick novamente por sua ajuda. O escárnio fez o corpo inteiro de Eldrick tremer, mas naquele momento ele estava completamente exausto, sem mais magia para continuar a luta. Vendo-o tremer, Ren zombou. Parece que seu grande plano falhou. Eldrick, agora é hora de resolvermos a questão de sua última rebelião. Você pode ter tido sorte desta vez, mas nos encontraremos novamente em breve.
Com essas palavras, Eldrick se virou abruptamente, alçando voo em direção ao Império Orvis. Observando-o recuar, Ren gritou friamente: "Vá e venha como quiser. Pretende transformar minha cidade de Islin em um parque de diversões?" Imediatamente, ordenou a Celina: "Traga Eldrick de volta para mim, vivo." De pé sobre as muralhas da cidade, Celina concentrou seu poder. Ela focou sua energia em ambas as mãos, forjando um golpe poderoso antes de desferir um golpe direto em direção a Eldrick enquanto ele tentava escapar. Um raio disparou em velocidade incrível, rasgando o céu. Enquanto fugia, Eldrick sentiu o ataque se aproximando. Ele virou a cabeça rapidamente, mas já era tarde demais. O raio feroz o engolfou por completo, eletrocutando seu corpo até que ele perdesse toda a capacidade de resistir. Eldrick foi derrubado. Assim que Ren confirmou que a barragem estava funcionando corretamente, ele olhou alegremente para as duas mulheres. "Está feito. Agora, vamos discutir os planos de investimento e negócios que combinamos anteriormente." Os três logo retornaram à mansão de Ren. Lá, a rainha élfica expressou sua admiração pelo conhecimento e visão de Ren depois de tudo o que havia acontecido. Pritia, ao seu lado, assentiu em concordância, embora estivesse ansiosa para saber mais sobre a cooperação específica que realizariam. Ren sorriu e disse: "Esta barragem resolveu completamente o problema de inundações que assolava a cidade de Isla, mas se quisermos que este lugar realmente prospere, devemos investir no desenvolvimento econômico." Para desenvolver a economia, vocês pretendem transformar Isla em um centro comercial para os impérios? Ren sorriu e assentiu. "Isso é apenas parte do plano. Especificamente, quero lucrar com as guildas mercantes que passam pela cidade." Ao ouvir isso, Pritia pareceu preocupada. "Você pretende aumentar as taxas de viagem? Isso poderia provocar descontentamento entre as caravanas mercantes. Eu não acabei de eliminar César e seus soldados por extorquirem comerciantes dessa maneira." Ren sorriu novamente, declarando com confiança: Não pretendo explorá-los dessa forma. O que eu quero é construir uma comunidade que atenda às guildas mercantes para que elas possam gastar todos os seus ganhos aqui mesmo." Após finalizar o plano para desenvolver Isla em um centro comercial entre os impérios, Ren levou a rainha a algumas ruínas nos arredores da cidade. Este lugar, explicou ele, era um local crucial que ele queria que os elfos construíssem e desenvolvessem, pois ficava na única estrada que ligava a fortaleza da fronteira à cidade de Isla. Ren afirmou que o local tinha uma posição muito especial e que outrora abrigara um cassino ilegal. Se reconstruíssem e desenvolvessem a área, as caravanas que passassem por ali certamente parariam e gastariam dinheiro. Ao ouvir a avaliação de Ren, a rainha ficou perplexa. No momento, o lugar não passava de um monte de entulho. Se fosse realmente tão bom quanto ele afirmava, o cassino não teria fechado. Ren pareceu constrangido, com o rosto demonstrando claramente desconforto, pois sabia que o cassino havia sido destruído por seus próprios subordinados. Ele não esperava que, após confiscarem o cassino, o deixassem em ruínas. Explicou, então, que o cassino havia falido devido à má administração do operador, o que levou ao fracasso do negócio. Mas eles poderiam fazer muito melhor do que aquelas pessoas. Ren estava confiante de que já tinha um plano de desenvolvimento muito detalhado. Com sua orientação, as operações correriam bem e não haveria risco de falência. Contudo, quanto mais ele explicava, mais confusa a rainha ficava. Ela pressentia que Ren estava escondendo algo. Após um momento de reflexão, decidiu não insistir no assunto. Mas ela queria saber exatamente o que Ren planejava fazer com aquela área e quais serviços pretendia estabelecer ali. Ren rapidamente tirou um mapa, no qual havia marcado e delineado um projeto bem específico. Explicou que não construiria apenas lojas de serviços, mas também transformaria o local em um centro que pudesse atender a todas as necessidades possíveis. Os serviços incluiriam áreas de descanso, lojas, pousadas e instalações que forneceriam bens e serviços para caravanas e viajantes. Ao redor da área, haveria restaurantes, cafés e outros serviços essenciais, transformando-a em um centro comercial que integraria descanso, abastecimento comercial e interação social. Embora não tivesse compreendido completamente tudo que Ren descreveu, a rainha achou a ideia muito boa. Com a aprovação dela, Ren prosseguiu com entusiasmo. O comércio entre a ilha e a fortaleza fronteiriça é constante. Um grande número de caravanas passa por aqui todos os dias, e pessoas das áreas vizinhas afluem para cá. Portanto, se estabelecermos esta zona de serviços, isso estimulará o consumo e o investimento e, por sua vez, impulsionará o crescimento de outras indústrias. Nesse ponto, a rainha quis saber quais benefícios os próprios elfos obteriam,
pois até então, ela só via vantagens para os humanos. Ren sorriu. Majestade, nosso centro de serviços não trará apenas conveniência para as caravanas humanas. Mais importante ainda, este lugar se tornará um centro de distribuição de alimentos. De agora em diante, os elfos nunca mais precisarão se preocupar com o abastecimento de comida. Ao ouvir isso, a rainha ficou surpresa. Ela perguntou se ele estava falando sério. Ele realmente pretendia transformar este lugar em um centro de distribuição de alimentos? Ren assentiu em confirmação. Isso mesmo. Com o número crescente de caravanas viajando por esta estrada, grãos, especiarias e muitos outros produtos agrícolas de todo o mundo passarão constantemente por aqui. Assim, os elfos não só terão comida suficiente, como também poderão comprar colheitas de todas as nações a preços favoráveis, garantindo que seus celeiros nunca fiquem vazios. Quando isso acontecer, não apenas a cidade da ilha, mas também as terras fronteiriças dos elfos se tornarão um próspero canal comercial. Os elfos obterão uma reserva infinita de alimentos, resolvendo completamente suas antigas preocupações com o abastecimento. Ouvindo essas palavras, a rainha pensou consigo mesma: se o que Ren diz for verdade, meu povo nunca mais precisará se preocupar com comida. Vendo a rainha absorta em pensamentos, Ren continuou: Majestade, como diz o ditado, se você quer enriquecer, primeiro precisa construir estradas. Somente abrindo rotas comerciais poderemos realmente circular recursos e trazer benefícios a todos. Os elfos desfrutarão de prosperidade e estabilidade como nunca antes. E isso é apenas o começo. Por fim, a rainha sorriu. Muito bem. Estou disposta a confiar em seu plano. Se essa estrada pudesse trazer comida e prosperidade em abundância, os elfos a apoiariam integralmente. Ren agradeceu à rainha pela confiança e perguntou quanto ouro ela investiria no projeto. Com os fundos em mãos, ele começaria a construção imediatamente. A rainha sorriu e disse que começaria com 150 mil moedas de ouro como investimento inicial e, se fosse bem-sucedido, investiria ainda mais. Tentando manter a compostura, Ren gritou de alegria e suspirou. Ele não esperava que aquela mulher fosse tão rica, capaz de conseguir 150 mil moedas de ouro com uma única frase. Para ele, os elfos eram verdadeiras ovelhas gordas prontas para serem tosquiadas. Nesse momento, a rainha também exigiu um plano detalhado para a construção da infraestrutura e o uso dos fundos. Ela enviaria seus próprios homens para supervisionar. Ren concordou imediatamente e garantiu à rainha que ele mesmo supervisionaria o projeto pessoalmente, certificando-se de que tudo fosse executado com os mais altos padrões. Depois, Ren retornou à sua propriedade em êxtase. Assim que retornou ao seu escritório, foi direto até Leia, informando-a alegremente que os elfos haviam concordado em investir e que a cidade de Islan estava salva. Ver Ren tão feliz deixou Leia contente também. Ela acreditava que esse sucesso se devia à sabedoria e perseverança dele, e que o futuro de Islan agora seria brilhante. Ren, no entanto, sabia que, embora a questão do financiamento estivesse resolvida, a gestão desses fundos ainda precisava ser organizada adequadamente. Ele instruiu Leia a trazer Selena até ele. Pouco tempo depois, Selena foi chamada. Assim que entrou na sala com uma expressão preocupada, curvou-se diante de Ren e perguntou exatamente o que era falsificar os livros contábeis. Claramente, no caminho, Leia já havia lhe dado uma breve explicação. Ren ficou surpreso com a pergunta. Ele a considerava uma pessoa muito inteligente. Então, por que ela não sabia como falsificar livros contábeis? Ele então perguntou se ela já havia estudado matemática. Selena abaixou a cabeça tristemente e falou baixinho. Meu Lord Ren, eu realmente não entendo isso. Só conheço feitiços e magia. Nunca estudei matemática nem nada parecido. Nesse momento, Ren se virou para Armando, que estava por perto, e perguntou se ele sabia como falsificar livros contábeis. Mas Armando também baixou a cabeça, desanimado. Ele admitiu que ainda não havia compreendido completamente as funções de supervisor de oficina que Ren lhe havia designado anteriormente. E, assim como Selena, ele não sabia absolutamente nada sobre falsificar livros contábeis. Essa informação deixou Ren extremamente frustrado. Essas duas eram as pessoas mais inteligentes e capazes que ele conhecia, e nenhum dos dois tinha a menor ideia de como falsificar livros contábeis. Nesse ponto, Leia se pronunciou. Meu Lord Ren, se este é um assunto financeiro, gostaria de pedir ajuda à Lady Pritia? Em seu domínio, há muitos prodígios dos negócios. Certamente eles entenderiam sua intenção em relação à falsificação de livros contábeis. Ao ouvir isso, Ren balançou a cabeça negativamente.
Ele a lembrou de que assuntos de tamanha importância só podiam ser tratados por aqueles em quem confiava, e quanto menos pessoas soubessem, melhor. Logo em seguida, Ren ordenou que Leia reunisse todos os mercadores de Isla no dia seguinte. Queria ver se entre eles havia alguém com verdadeira inteligência. Enquanto isso, nos portões de Isla, uma bela mulher apareceu, aparentemente chegando ali pela primeira vez. Enquanto caminhava lentamente para o interior da cidade, pensou consigo mesma: Ren Edgar, custe o que custar, vou obrigá-lo a prometer libertar o Duque Castile. Preciso salvar meu pai a todo custo. Ao entrar na cidade, a jovem foi imediatamente atraída pela cena animada. As pessoas se apressavam, mas cada rosto exibia um sorriso alegre, incapaz de conter sua curiosidade. A jovem aproximou-se de um homem e perguntou: sabe que festival está sendo realizado em Isla hoje? O homem respondeu alegremente: você deve ser de fora da cidade. Hoje, nosso senhor, San Ren, está realizando um exame de contabilidade. Todos estão indo lá para assistir à animação. Os olhos da garota se arregalaram de curiosidade enquanto ela perguntava: um exame de contabilidade? O que é isso? O homem admitiu não ter certeza dos detalhes, mas disse: Senhor Ren anunciou que quem passar no exame não só terá a chance de servi-lo, como também poderá fazer um pedido a ele. A garota ficou atonita ao ouvir isso. Ren concederia um desejo ao vencedor. Se ela conseguisse passar nesse exame, Ren concordaria em libertar o Grão-Duque Castile incondicionalmente. Naquele momento, o exame estava prestes a começar. Toda a multidão se apressava em direção à mansão do senhor, então a garota decidiu segui-los para ver com os próprios olhos. Enquanto isso, dentro da propriedade do senhor da cidade, em uma câmara espaçosa, todos os candidatos já haviam começado o teste. Eles respondiam a perguntas escritas pessoalmente por Ren, sob sua supervisão direta. Este exame havia sido especialmente elaborado para os distritos de serviços que seriam desenvolvidos em breve. O conteúdo focava em problemas que até mesmo as empresas consideravam difíceis de resolver. Ren queria usar o teste para descobrir as melhores soluções para o progresso futuro. Em sua mente, ele não podia deixar de se sentir um verdadeiro gênio. Ele imaginou o futuro próspero de Isla. Relatórios de prosperidade se acumulariam em sua mesa. Lorde da cidade. As receitas do distrito de serviços neste trimestre superaram as expectativas em 30%. Lorde Ren. Monopolizamos com sucesso as rotas comerciais do Império. Mercadores de todas as terras são obrigados a gastar seu dinheiro aqui. Pensar em tal futuro encheu Ren de imensa alegria. Ele teve que se conter para não rir alto. Com tantos participantes desta vez, ele tinha certeza de que encontraria um verdadeiro talento para a contabilidade. Nesse instante, um dos candidatos se apressou até Ren após terminar sua prova, pedindo-lhe ansiosamente que a revisasse. Os outros candidatos cochicharam nervosamente ao verem isso. Não acredito que ele terminou tão rápido. Eu conheço esse homem. Ele é o dono do bordel em nossa cidade. Ren olhou para o homem e sorriu, pensando secretamente: eu estava certo. Não há como Isla não ter gênios. Transbordando de entusiasmo, Ren começou a revisar a prova do homem. Mas a expressão alegre em seu rosto desapareceu instantaneamente, substituída por raiva, pois o homem não havia respondido a uma única pergunta. Nesse momento, o homem falou com constrangimento: desculpe, Lord Ren, a verdade é que eu realmente não entendi nenhuma das perguntas. Lutando para conter a raiva, Ren o encarou e perguntou: se você afirma não entender as perguntas, por que se deu ao trabalho de fazer a prova? O homem explicou que os termos da prova eram completamente estranhos para ele. Coisas como balanço patrimonial, alocação de depreciação, capital de giro, muito complicado. Então, ele queria pedir a Ren que explicasse esses termos com mais detalhes. Nesse ponto, Ren não conseguiu mais conter sua fúria. Uma série de palavrões invadiu sua mente. Interiormente, ele vociferou: livros contábeis falsos e você ainda quer clareza? Mais clareza do que isso, e eu mesmo acabarei na prisão do Império. Nesse instante, um servo se aproximou, entregando a Ren outra prova e o incentivando a dar uma olhada, após revisar cuidadosamente todas as respostas. O rosto de Ren ficou vermelho de raiva. Seu corpo inteiro tremia. Não havia uma única prova de qualidade entre elas. Um candidato havia escrito deliberadamente: tenho uma filha de 18 anos que ainda não se casou. Se você pudesse ser tão gentil de visitar minha casa, prepararia um quarto particular só para você. Ao ler aquilo, Ren ficou tão furioso que rasgou todas as provas ali mesmo. Jurou para si mesmo que mandaria alguém prender aquele homem e jogá-lo na prisão para reeducação ideológica.
Jamais em seus sonhos mais loucos Ren esperaria que, em uma cidade tão vasta quanto Isla, nenhum contador soubesse falsificar registros. A expressão abatida de Ren imediatamente chamou a atenção da garota, escondida na multidão. Ela percebeu que o resultado daquele exame o havia deixado profundamente decepcionado. Sua curiosidade cresceu. Que tipo de problema poderia ser tão difícil que ninguém em toda a Isla conseguisse resolvê-lo? Impulsionada por seus pensamentos, a garota se aproximou de um guarda e perguntou, com licença: "Ainda posso fazer o exame agora?" O guarda, surpreso, respondeu: "Quem é você?" A garota sorriu e se apresentou: "Sou uma viajante. Estou apenas de passagem pela cidade. Se as regras permitirem, gostaria de receber uma prova para responder." O guarda explicou que Ren havia proibido apenas a participação de elfos. Portanto, ela estava livre para tentar. Mesmo assim, ele a advertiu para ter cautela, pois até então ninguém havia conseguido acertar sequer 2 questões. A garota aceitou a prova e sentou-se em uma mesa. Enquanto lia as questões, seus olhos brilharam de entusiasmo. O primeiro problema dizia: se o lucro real de uma loja é de 8.000 moedas de ouro, mas a regulamentação tributária oficial estipula que lucros acima de 5.000 moedas de ouro estão sujeitos a um imposto de 30%, como os livros contábeis devem ser ajustados para que o lucro declarado permaneça abaixo de 5.000 moedas de ouro, evitando assim o pagamento de impostos legalmente. Liste 3 métodos diferentes de operação financeira. A garota ficou profundamente enojada ao perceber que Ren estava procurando alguém habilidoso em falsificar registros. Reconhecendo a natureza da tarefa, ela sorriu com desdém. "Então, este senhor da cidade não é diferente dos funcionários corruptos do meu próprio reino. Ganancioso até a medula. Ainda assim, se eu conseguir resolver esses problemas perfeitamente, meu poder de barganha só aumentará. A vida do meu pai é mais importante do que o meu orgulho. Se Ren quer alguém para falsificar os livros, então serei eu quem o satisfará." Enquanto Ren ainda se sentia desapontado ao revisar a próxima série de provas, um soldado lhe trouxe a prova entregue pela jovem de antes. Ren a aceitou com pouca expectativa. Mas, no momento em que seus olhos percorreram as respostas, seu corpo inteiro congelou como se tivesse virado pedra. Cada questão havia sido respondida impecavelmente. Isso era genialidade. Aquela garota realmente tinha conseguido, e de forma ainda mais perfeita do que ele poderia ter imaginado. Uma verdadeira prodígio em falsificação de registros. Naquele momento, Ren notou a assinatura no rodapé da prova. Vulvina. Um nome completamente desconhecido para ele. Uma que ele nunca tinha ouvido antes. Logo depois, a própria garota se aproximou de Ren. Olhando curiosamente para a bela jovem, Ren não pôde deixar de se perguntar de onde ela viera. A garota se apresentou honestamente: "Lord Ren. Venho do Império Orvis. E sou uma nobre." Com essas palavras, os soldados imediatamente ficaram tensos. Nenhum deles conseguia entender por que uma nobre de um império rival apareceria em Isla, muito menos qual seria seu verdadeiro propósito. Alguns até sugeriram que ela fosse presa imediatamente. Mas, quando estavam prestes a agir, Ren ordenou que todos recuassem. Ele reconheceu que aquela jovem estava longe de ser comum. E, além disso, não havia motivo para temer uma garota sozinha enquanto se mantinha firme em seu próprio território. Ren sorriu, elogiou sua honestidade e insistiu em saber seu verdadeiro propósito ali. A garota respondeu sem hesitar: "Viera negociar." Os olhos de Ren se estreitaram bruscamente. Era como se ele já tivesse adivinhado o motivo, e a ideia o intrigava profundamente. Nesse momento, Ren e Vilvina ainda continuavam sua conversa no escritório de Ren. Ele disse a ela que estava muito satisfeito com suas respostas, pois ela havia conseguido fornecer respostas impecáveis em tão pouco tempo. Isso fez Ren suspeitar que ela poderia ser a conselheira financeira do Império Orvis. Vilvina sorriu e explicou que sabia pouco sobre finanças, mas estava grata por ele a valorizar tanto. Essa resposta surpreendeu Ren, pois suas respostas não eram apenas corretas, mas ainda mais perfeitas do que ele esperava. Ren rapidamente usou o sistema para verificar seus atributos de força. Através desse método, ele percebeu que aquela jovem tinha talento para liderança e era muito astuta. Ela era realmente um talento valioso. E Ren decidiu encontrar uma maneira de mantê-la ao seu lado para servir aos seus planos. Após um momento de reflexão, Ren sorriu. "Antes, você disse que veio aqui para negociar. Então, o que exatamente seu império deseja discutir comigo?" A jovem explicou que viera em nome do Grão-Duque Castile do Império Orvis, esperando que Ren o libertasse. Em troca de sua libertação,
O Império estava disposto a pagar a Ren uma grande quantia em compensação. Ren sorriu ao perceber que o Império Orvis queria usar dinheiro para comprar a liberdade de Castile. Ele respondeu que, no momento, não precisava de dinheiro. Os olhos de Vilvena se tornaram tensos. Ela não esperava tal resposta. Ela se perguntou por que Ren não queria dinheiro e o que ele realmente desejava. Ela supôs que Ren poderia querer que o Império Orvis cedesse território. Com essa preocupação em mente, ela perguntou: então, Lord Ren, quais condições o senhor quer que cumpramos para libertá-lo? Ren apontou calmamente para Vilvena. O que eu quero é você. Quero que você se torne minha serva. Essas palavras deixaram Vilvena completamente chocada. Ela perguntou imediatamente: o que está dizendo? Ren sorriu novamente. Você acha que meu pedido é irracional? Seu valor supera em muito o daquele porco do Castile. Naquele momento, Vilvena se encheu de raiva. Ela nunca imaginou que aquele bastardo a quisesse como serva. Era ridículo. Ela era uma nobre. Como poderia se tornar uma serva? Contendo a fúria, embora seus olhos ainda estivessem cheios de desgosto, ela disse: Lord Ren, o senhor está me desonrando. Sou uma nobre do Império Orvis. Como poderia me curvar diante do senhor de um reino rival? Ren afirmou que nunca fazia piada sobre assuntos sérios, especialmente quando se tratava de um talento como o dela. Ele jamais permitiria que tamanho valor fosse desperdiçado. Vilvena olhou fixamente para Ren, calculando. Será que aquele homem estava falando sério? Ou quase zombando dela? Mas sua atitude naquele momento não parecia ser de brincadeira. Se eu recusar, pensou ela, será que ele me deixará sair daqui viva? Vilvena então tentou provar suas intenções com suas palavras. Se eu recusar sua proposta, então parece que nossa conversa não terá mais sentido algum. Ren sorriu, acreditando que a conversa não fora em vão, já que as respostas dela no exame o ajudaram a resolver vários problemas importantes. Ele não podia dizer que a troca de palavras fora inútil. Preciso de talentos como você para ajudar a construir uma cidade mais próspera em Isla. Ao ouvir isso, Vilvena suspirou. Ela afirmou que não podia prometer nada a Ren. Diante disso, Ren ficou preocupado e quis saber o porquê. Seria porque ela é uma nobre e, portanto, deve carregar o orgulho de sua nação, incapaz de se curvar diante de seus inimigos? Vilvena balançou a cabeça e falou suavemente: meu pai ainda está preso na masmorra do Império Orvis. Preciso trazer o grão-duque Castile de volta e usá-lo como moeda de troca pela liberdade do meu pai. Naquele momento, Ren compreendeu a situação, mas acreditava que havia uma grande possibilidade de seu pai não conseguir esperar por seu retorno. Vilvena olhou para Ren com olhos suplicantes. Lord Ren, o senhor não prometeu conceder qualquer desejo ao vencedor do exame? Já dei minha resposta, e espero que cumpra sua palavra. Ren sorriu. Disse que entendia e, nesse caso, atenderia ao seu pedido. Imediatamente, Ren ordenou aos soldados que trouxessem o grão-duque da prisão para que Vilvena pudesse levá-lo. O soldado recebeu a ordem e a cumpriu rapidamente. Vilvena se levantou e fez uma reverência solene. Lord Ren, obrigada por sua generosidade. Ren apenas sorriu e disse que se encontrariam em breve. Suas palavras deixaram Vilvena confusa, incapaz de entender por que ele diria tal coisa. Pouco tempo depois, Vilvena e sua comitiva partiram com o grão-duque Castile, rumo ao Império Orvis. Dentro da carruagem, seu rosto se contorceu em extremo desagrado, ainda fervendo de raiva por ter sido aprisionado e humilhado por Ren durante todo esse tempo. Quando eu retornar ao Império Orvis, farei com que o imperador reúna o exército, arrase a cidade de Isla e mate aquele pirralho maldito. Vilvena o encarou com olhos cheios de desgosto. Pensou consigo mesma que aquele homem era realmente um tolo. Já derrotado uma vez, e ainda pensando em vingança. Verdadeiramente um porco estúpido. Nesse momento, a estrada irregular fez a carruagem sacudir e balançar. Castile ficou furioso, exigindo saber por que Vilvena usaria uma carruagem tão decadente para trazê-lo de volta. Vilvena se sentiu irritada, mas explicou pacientemente. Esta estrada é esburacada. Não importa o quão boa seja a carruagem, ela não consegue amenizar os solavancos. Castile gritou furiosamente: eu sou o grão-duque do Império Orvis. Mereço o melhor tratamento. Tragam-me de volta nesta carruagem miserável. Assim que retornarmos, farei questão de denunciá-los ao imperador. Vilvena permaneceu em silêncio, reprimindo a raiva. Em seu coração, ela praguejava sem parar: cale a boca. Seu porco estúpido.
Acha que o imperador não o punirá quando você voltar? Nesse momento, um soldado do lado de fora chamou: Lady Vilvena, há um riacho adiante. Gostaria de descansar um pouco aqui. Vendo que o crepúsculo se aproximava, Vilvena ordenou aos soldados que montassem acampamento. Eles descansariam ali durante a noite, pois viajar pela floresta depois do anoitecer era muito perigoso. Pouco depois, o grupo parou e se acomodou ao redor do riacho, descendo da carruagem. O grão-duque Castilho ainda estava irritado, embora aliviado por se livrar daquela carruagem horrível. Ele agora se via entediado naquele lugar desolado. Vilvena não deu atenção ao seu desagrado. Em vez disso, começou a ponderar sobre a proposta de Ren, questionando se ele realmente queria que ela se tornasse sua serva. Nesse momento, o grão-duque Castela notou uma criada, confinada por tanto tempo. Sua frustração se transformou em desejo ao ver a bela jovem. Imediatamente, pensamentos perversos o invadiram. Ele avançou, agarrou a garota e exigiu que ela o servisse naquela mesma noite. Aterrorizada, a criada implorou por sua libertação. O rosto de Castela se contorceu em um prazer perverso. Ele disse à garota para não ter medo, insistindo que servi-lo era uma imensa honra. A garota continuou a lutar e implorar por sua libertação. Ela era apenas uma criada comum. Seus pedidos foram negados repetidamente. A paciência de Castela se esgotou completamente. Ele a golpeou no rosto e declarou: se você não se submeter a mim, morrerá. A garota caiu no chão, cambaleando para trás em lágrimas, implorando desesperadamente. Vendo isso, Vilvena se pronunciou em tom de advertência. Grão-duque de Castela, por favor, lembre-se da imagem que um nobre deve manter. Castilho se virou para Vilvena com fúria. Insistiu que o assunto não tinha nada a ver com ela, exigindo que ela se retirasse imediatamente se não quisesse presenciar o que estava prestes a acontecer. Completamente alheio ao perigo iminente, Castilho continuou a vociferar. Naquele instante, uma figura escura avançou com velocidade estonteante. Antes mesmo que Castilho percebesse o que havia acontecido, a sombra surgiu diante dele e uma espada atravessou seu corpo. A agonia fez seus olhos se arregalarem. Castilho se virou, encarando diretamente seu assassino. O assassinato repentino do grão-duque Castilho deixou Vilvena paralisada em choque. Ela olhou para o assassino, com o coração pesado de pavor, pois sabia bem que, se o grão-duque morresse, a vida de seu pai estaria em grave perigo. A lâmina de ferro atravessou seu corpo, pondo fim à vida do grão-duque Castilho instantaneamente. Depois disso, o assassino virou a cabeça para Vilvena e falou lentamente: próximo. É você. O evento repentino encheu Vilvena de terror. Ela tremia. Ela cambaleou para trás. Então, rapidamente, virou-se e correu em direção aos seus guardas, gritando alto para que viessem em seu auxílio. Ao ouvir o alarme, seus guardas imediatamente se colocaram em posição de combate, empunhando suas armas enquanto corriam em direção a Vilvena. Ao ver seus guardas se aproximando, Vilvena gritou em desespero: o grão-duque Castilho foi assassinado. A notícia chocante deixou o capitão da guarda completamente atônito. Ele ordenou instantaneamente que seus homens formassem uma formação defensiva. Naquele momento, atrás de Vilvena, o assassino avançava lentamente. Seus movimentos eram tranquilos, sem demonstrar a menor preocupação. Ele lançou um olhar sobre todos os presentes e esboçou um leve sorriso. Vocês se reuniram aqui tão ordenadamente. Ótimo! Isso me poupará o trabalho de caçá-los hoje. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. O capitão da guarda gritou furiosamente: seu arrogante! Você está cercado. Renda-se agora, ou você morrerá. O assassino soltou mais uma risada arrepiante. Cercado. Por você. Que tolice. Com isso, ele levou 2 dedos aos lábios e assobiou. O sinal agudo cortou o ar. E de posições ocultas por todos os lados, uma grande unidade de cavaleiros surgiu repentinamente. Eram os reforços que ele havia providenciado com antecedência. Assim que Vilvena avistou seus uniformes, seu coração afundou. Eram soldados do Império Olvis. A confusão a invadiu. Por que estão ali? Percebendo que estavam em grande desvantagem numérica, o capitão da guarda rapidamente deu sua ordem: todos, fiquem alertas. Assim que a formação foi assegurada, ele encarou o assassino e exigiu: como é que você comanda o exército de Olvis? Será que é você? Mas antes que pudesse terminar, o assassino interrompeu friamente: já que todos vocês estão prestes a morrer, posso muito bem lhes dizer a verdade. O imperador precisa de uma guerra. E, claro,
Precisa de uma desculpa adequada para começar uma. Hoje, suas mortes, e a do Grão-Duque Castile, servirão como a faísca, o pretexto perfeito para o Império Ovis lançar seu ataque à cidade de Isla. O rosto de Vilvena empalideceu em choque. De repente, ela compreendeu a armadilha em que havia caído. Jamais imaginara, nem em seus sonhos mais loucos, que o imperador se rebaixaria a tal ponto, recorrendo ao assassinato até mesmo da nobreza de sua própria nação. O assassino ergueu a arma, apontando-a diretamente para a multidão em pânico. Sua voz endureceu, transformando-se em um rosnado. Acreditem ou não, não faz diferença. Todos vocês vão morrer mais cedo ou mais tarde. Com isso, deu a ordem. Seus cavaleiros avançaram, prontos para massacrar todos à sua frente. Vilvena tremeu, seus passos recuando inconscientemente. Em seu coração, ela sussurrou: Pai, me perdoe. Não só desobedeci, como também me deixei cair na armadilha de outra pessoa. Fui ingênua demais. O arrependimento a consumiu. Ela se lembrou de como seu pai a havia advertido inúmeras vezes para nunca se envolver na política do Império, dizendo que ela era pura demais, fácil demais de enganar. Na época, ela não havia entendido. Mas agora, observando tudo se desenrolar diante de seus olhos, ela finalmente percebeu o porquê. A essa altura, a batalha já havia se transformado em um massacre unilateral entre seus guardas e os cavaleiros do Império Ovis. Quando a situação se tornou desesperadora, Vren apareceu. Um passo firme, montado em um cavalo de guerra. Seu olhar percorreu o campo de batalha. Seus olhos frios enquanto sua voz ecoava: Cães do Império Ovis, vocês realmente têm a audácia de invadir meu domínio? A chegada repentina de Vren chocou Vilvina. No instante em que ela parou, Vren já estava ao seu lado, com um esquadrão de cavalaria da cidade de Islan logo atrás. Sua voz carregava autoridade enquanto ordenava que todos parassem, exigindo saber por que ousavam derramar sangue em suas terras. Os cavaleiros de Ovis ficaram visivelmente inquietos com a visão da cavalaria de Vren. Eles não conseguiam entender de onde aquela força havia vindo. Toda a área deveria estar sob sua vigilância cuidadosa. Percebendo o lampejo de confusão em seus olhos, Vren esboçou um leve sorriso. Os métodos que seu Império Ovis utiliza são ridiculamente grosseiros e simplistas. Vilvina se virou para ele. Sua voz era urgente. Lord Vren, por que está aqui? Vren respondeu calmamente. Vim por sua causa. Então, seus olhos se tornaram mais penetrantes enquanto perguntava: Você foi realmente tão ingênuo a ponto de pensar que você e o Grão-Duque Castile poderiam retornar em segurança ao Império Ovis? Vilvina congelou. Atordoada. Seu coração se encheu de perguntas. O que ele sabia que eu não sabia? Vren continuou com uma compostura gélida. Eu sabia há muito tempo que nem você nem o Grão-Duque Castile sobreviveriam à viagem de volta. Vilvina insistiu rapidamente. Por quê? Por que você saberia de tal coisa? Mas, mesmo assim que as palavras saíram de seus lábios, uma compreensão a atingiu. Ela finalmente entendeu por que Vren havia permitido tão facilmente que ela escoltasse o Grão-Duque Castile para longe. Porque tudo já estava em seus cálculos. Vendo a clareza em seus olhos, Vren sorriu friamente. O imperador do Império Ovis busca usar suas mortes como a faísca para a guerra. Ele é um tolo se acredita que eu permaneceria ignorante de seu plano. O assassino soltou uma risada áspera. Mesmo que você tenha descoberto o plano do imperador, você pode alterar isso? Você está aqui agora. Então vamos ver quem sai vivo daqui. Se eu te matar, Islan mergulhará no caos. Chegou a hora de enviá-los todos para a sepultura. Com isso, ele ordenou que os cavaleiros de Ovis avançassem. Mas Vren apenas sorriu levemente. Seu tom era calmo e quase zombeteiro. Rosalyn, acabe com essa escória que ousa profanar as terras de Islan. Imediatamente. Rosalyn desceu dos céus. Ela se lançou direto no campo de batalha, posicionando-se firmemente entre Vren e os cavaleiros de Ovis. Em suas mãos, uma longa lança. Seu olhar frio percorria o inimigo como o de um predador faminto pronto para devorar carne fresca. Como alguém absolutamente leal, qualquer um que ousasse se opor a Vren se tornaria instantaneamente seu inimigo, desde o momento em que apareceu. Rosalyn imediatamente ordenou que todos os cavaleiros de Islan avançassem e se juntassem a ela para esmagar os invasores. Como uma deusa da guerra, Rosalyn se lançou contra o exército do Império Ovis, abatendo rapidamente todos os inimigos que se colocavam em seu caminho. A cada golpe, as armas inimigas se estilhaçaram, e no instante seguinte, seus corpos foram perfurados por sua lança gélida.
A batalha foi um massacre sangrento. Rosalyn era como uma loba dilacerando um rebanho de ovelhas indefesas. Os soldados do Império Ovis, na retaguarda, tremiam enquanto observavam, aterrorizados, questionando como aquela garota podia ser tão forte. Seria ela sequer humana? Vendo seus homens caírem rápido demais, o assassino ordenou aos demais que se acalmassem e não desanimassem. Não importava o quão forte ela fosse, ainda era apenas uma pessoa. Mas essas mesmas palavras chamaram a atenção de Rosalyn. Empunhando sua lança com firmeza, ela avançou diretamente contra ele. Vá para o inferno, rugiu Rosalyn, brandindo sua arma contra a cabeça do assassino. O assassino era de fato formidável. Ele ergueu apressadamente sua espada para bloquear o golpe. O impacto enviou uma força terrível através de seu corpo, rachando o chão sob seus pés. Naquele momento, outro cavaleiro aproveitou a oportunidade para atacar Rosalyn por trás. Mas ela pressentiu a emboscada instantaneamente, sem hesitar. Rosalyn brandiu sua lança para a direita. A lâmina, afiada como uma navalha e carregando uma força avassaladora, cortou o cavaleiro ao meio com um único movimento. Após eliminar o atacante, Rosalyn desferiu um chute poderoso direto no assassino. Sentindo o golpe, ele estendeu os braços para se proteger. O impacto tremendo o fez deslizar para trás por uma distância considerável, parando abruptamente. O assassino agora reconhecia plenamente a força aterradora de Rosalyn. Ele a encarou com cautela, enquanto ela o fitava friamente e falava com um tom gélido: "Você só tem duas opções: render-se ou morrer." Um lampejo de inquietação cruzou os olhos do assassino, mas ele se forçou a soar desafiador, com a voz carregada de provocação. "Você acha que eu tenho medo de você?" Mas antes que pudesse terminar a frase, Rosalyn já havia avançado como um raio. A ponta de sua lança mirou diretamente nele com velocidade estonteante. O golpe repentino fez seus olhos vacilarem de medo. Ele não conseguiu se esquivar completamente, apenas contorcer o corpo, permitindo que a lança atravessasse seu ombro. O ferimento foi grave, embora não fatal. Roubou-lhe grande parte de sua força de combate. A cena deixou os cavaleiros do Império Vis ainda mais aterrorizados. Estavam convencidos de que, com tamanha força assustadora, jamais seriam capazes de derrotar um monstro como Rosalyn. Gravemente ferido, o assassino recuou rapidamente para manter uma distância segura. Ele realmente não esperava que o poder de Rosalyn superasse em muito qualquer coisa que sua imaginação pudesse conceber. Testemunhando isso, Ren esboçou um sorriso de satisfação. Com a atual habilidade de combate de Rosalyn, se ele a equipasse posteriormente com uma submetralhadora e um colete à prova de balas, certamente ela sozinha poderia aniquilar um exército inteiro. Nesse momento, o olhar de Rosalyn percorreu todo o campo de batalha. Ela gritou alto: "Soldados do Império Vis, vocês têm apenas duas opções: render-se ou morrer." Sem surpresa, após testemunharem a força avassaladora de Rosalyn, todos os cavaleiros do Império Vis caíram de joelhos imediatamente. Declarando sua rendição, eles não queriam morrer e imploravam a Rosalyn que poupasse suas vidas. Suas ações enfureceram o assassino, que praguejou incessantemente, chamando os soldados de covardes, lixo inútil. Contudo, suas palavras já não surtiam efeito. Os cavaleiros haviam perdido completamente a vontade de lutar, depondo suas armas e permitindo ser capturados por Rosalyn. Pouco tempo depois, a situação se estabilizou. Rosalyn aproximou-se de Vren, relatando com satisfação que todos os inimigos haviam sido subjugados. Vren sorriu e a elogiou pelo excelente trabalho. Logo em seguida, o assassino também foi levado à presença de Vren. Nesse momento, Vren ordenou que os soldados o libertassem, pois não queria o homem morto antes de interrogá-lo. O assassino olhou friamente para Vren e disse: "Pode me matar se quiser, mas não espere obter nenhuma informação de mim. Jamais implorarei por sua misericórdia." Vren apenas sorriu. "Acha que vou te matar? Não. Não vou te matar hoje. Porque quero que você me ajude a entregar uma mensagem." Ao ouvir isso, o assassino ficou momentaneamente surpreso, querendo saber as verdadeiras intenções de Vren. "Você quer que eu seja seu mensageiro? Então, para quem pretende que eu envie a mensagem?" Vren sorriu com desdém, um brilho zombeteiro nos olhos. "Para ninguém menos que o imperador do Império Ovis." Ao ouvir isso, o assassino ficou ainda mais perplexo. Em sua mente, ele se perguntava: o que esse nobre está planejando? Sem deixá-lo esperando por muito tempo, Vren explicou rapidamente: "Seu imperador não está apenas procurando uma desculpa para me atacar? Então, darei a ele exatamente o que ele quer."
Diga a ele o seguinte: eu, Vren Edgar, Lorde da cidade de Islan, traí a aliança entre nossos dois impérios e cerquei e assassinei Lady Vilvina, embaixadora do Império Olvis. Aqui. Vren fez uma pausa, seus olhos brilhando com um significado oculto enquanto encarava o assassino à sua frente. O resto da história, eu não escreverei para você. Mas lembre-se de preencher os detalhes por conta própria. E não se esqueça: para cada crime que o Império Olvis cometer, eu, Vren Edgar, recuperarei tudo. Com juros. Nesse momento, os olhos de Vren brilharam com uma fúria feroz e desenfreada. Aquele olhar fez a espinha do assassino gelar. Ele só pôde permanecer em silêncio, o medo crescendo em seu coração. Porque seu oponente estava agindo dessa maneira. Após terminar sua conversa com o assassino, Vren se virou para Vilvina. De agora em diante, retorne à cidade de Islan. Afinal, você já morreu aqui. A partir de hoje, você se tornará oficialmente um cidadão de Islan. Nesse momento, o assassino usou magia e lentamente desapareceu no nada. Mas antes de desaparecer, declarou que Vren se arrependeria de tudo o que havia feito naquele dia. Vren não se importou nem um pouco com aquelas palavras. Ele respondeu friamente: saia da minha frente. E não ouse morrer no caminho de volta para o Império Olvis. Caso contrário, ficarei muito decepcionado. Nesse instante, Vilvina perguntou ansiosamente: você realmente não tem medo de que o Império Olvis use toda sua força para atacar Islan? Vren deu um sorriso confiante. O que eu temo não é que Olvis ataque, mas sim que não ataque. Porque o que eu preciso só pode ser fornecido pelo Império Olvis. Você, o que acabou de dizer? Vilvina quase gritou, seus olhos se arregalando em choque enquanto encarava Vren. Vren apenas sorriu, sua postura transbordando confiança. O que eu preciso agora é do território do Império Olvis. Contudo, Vren não explicou suas verdadeiras intenções a Vilvina. Afinal, naquele momento, ela ainda não era alguém em quem ele pudesse depositar total confiança. Depois disso, Vren se virou para Rosalyn e ordenou: traga todos os prisioneiros de volta para a reforma trabalhista. Essas pessoas ajudarão a resolver nossa escassez de mão de obra e os projetos futuros. Pouco tempo depois, Vilvina foi escoltada de volta à mansão por Vren, seguindo. Ela não conseguia se livrar da sensação de inquietação em seu coração. Ela se perguntava o que seria do seu futuro. Seria jogada em uma masmorra, reduzida a nada mais que uma moeda de troca em uma mesa de negociações? Depois de percorrerem um longo corredor, os dois pararam diante de uma grande porta. Olhando para a porta, Vilvina falou amargamente: como eu imaginava, no fim das contas. Você vai me trancar numa masmorra, não é? Vren se virou para olhá-la, com um olhar perplexo, e disse suavemente: quem te disse que eu ia te trancar numa masmorra? Com isso, ele empurrou a porta calmamente e puxou Vilvina para dentro. Não era uma masmorra, mas sim um escritório. Lá dentro, uma garota de renda estava debruçada sobre a mesa, exausta. Era Selena. Ao ver Vren entrar, Selena tremeu e implorou: Lord Vren, por favor, me perdoe. Eu realmente não consigo entender tudo isso. Vren simplesmente sorriu, tranquilizando-a. Não se preocupe. Nosso Salvador chegou. Ele então se virou para Vilvina, com a voz alegre: obrigado, Vilvina, pelo seu trabalho árduo. Vilvina congelou, percebendo de repente o que estava acontecendo, com as montanhas de papelada empilhadas tão absurdamente altas. Afinal, quem Vren planejava enganar? Como se tivesse lido seus pensamentos. Vren continuou: a rainha élfica virá aqui para revisar os relatórios financeiros em 3 dias. Por favor, nos ajude a encobrir tudo isso. O rosto de Vilvina ficou vermelho de raiva e ela gritou o nome de Vren. Sob o acordo de Vren, Vilvina foi forçada a se tornar contadora em tempo integral, servindo ao seu esquema para falsificar os livros. Pouco tempo depois, ela terminou todo o trabalho, carregando uma pilha de livros contábeis. Exausta, ela se aproximou de Vren e o informou que havia concluído a tarefa, pedindo um tempo para descansar. Após verificar os registros que havia preparado, Vren pareceu muito satisfeito e a elogiou como uma verdadeira gênia da contabilidade. No entanto, Vilvina se sentiu um pouco frustrada por ele estar apenas satisfeito com a enorme carga de trabalho que ela acabará de realizar. Revisar todos aqueles livros foi como travar uma batalha de vida ou morte. Vren sorriu e disse para ela não ficar tão tensa. Ele disse que, como havia decidido resgatá-la e trazê-la de volta para Island City, certamente não tinha intenção de matá-la. Então,
Perguntou que tipo de recompensa ela queria, dizendo que desejava agradecê-la devidamente por ajudá-lo a concluir os livros. Vilvina respondeu tristemente que o que ela realmente queria era algo que ele jamais poderia lhe dar. Essa resposta despertou o interesse de Vren. Ele deduziu que o que ela queria era que ele a ajudasse a resgatar seu pai. Suas palavras deixaram Vilvina atônita. Ela se perguntou como ele poderia saber disso. Ela nunca havia mencionado seu pai para ele. Como ele conseguia ler seus pensamentos tão facilmente? Vendo sua surpresa, Vren deu uma risadinha. Não precisa ficar tão chocada, disse ele. As emoções humanas são fáceis de ler, especialmente para alguém como você. Não precisa esconder o que está pensando. A voz de Vilvina tremeu. Você realmente pode me ajudar a salvar meu pai? Vren não deu uma resposta clara. Ele simplesmente disse: neste mundo, não há acordo sem condições. Essas palavras extinguiram lentamente a tênue chama de esperança no coração de Vilvina. Ela compreendeu que tudo tinha um preço. E resgatar seu pai da prisão do Império Vis estaria longe de ser fácil. Após um longo silêncio, ela finalmente disse suavemente: eu sei que falsificar esses livros não é suficiente para merecer sua ajuda para salvar meu pai. Então, o que mais você quer de mim? Vren sorriu, elogiando sua inteligência. E acrescentou que gostava de conversar com pessoas tão inteligentes quanto ela. Então, ele gesticulou em direção à pilha de livros-razão sobre a mesa. Já que você me ajudou com esses registros o tempo todo, disse ele, por que não continuar fazendo isso no futuro? No entanto, eu não quero apenas que você lide com meus livros. Quero que você se torne minha assistente. A seriedade em seu tom deixou Vilvina atônita e confusa. Por um breve instante, ela se perguntou se ele pretendia possuí-la. Mas pareceu que Vren percebeu esse pensamento imediatamente. Não me entenda mal, disse ele calmamente. Estou falando completamente sério. Odeio complicações. Se eu resgatar seu pai e você retornar ao Império Vis, você se tornará minha inimiga. Isso seria problemático. Então, se você quer que eu salve seu pai da prisão, você terá que se tornar cidadã da cidade de Isla. Vilvina admitiu que o que Vren disse fazia todo sentido. Mas trair o Império Vis, a terra onde nasceu e cresceu, não era algo que pudesse decidir facilmente. Contudo, se recusasse a oferta de Vren, seu pai certamente morreria naquela masmorra. Vendo sua hesitação, Vren suavizou o tom. Você não precisa responder agora. Sei que não pode tomar essa decisão nesta situação. Vá descansar por enquanto. Você está acordada há dias e está exausta. Quando acordar, pense bem na minha proposta. Dito isso, Vren se virou para Leia e fez um sinal para que ela o acompanhasse até o canteiro de obras para verificar o andamento, já que o trabalho de contabilidade havia sido concluído impecavelmente. Naquele momento, a atmosfera no canteiro de obras era tensa, mas organizada. A maioria dos trabalhadores ali era composta por soldados do Império Vis, prisioneiros de guerra capturados por Vren anteriormente. Trabalhavam diligentemente sob estrita supervisão, sem demonstrar qualquer intenção de escapar. A aparição repentina de Vren pegou o supervisor de surpresa. O homem rapidamente o advertiu. Lord Vren, por favor, tenha cuidado ao se movimentar. É melhor que fique perto de mim para sua segurança. Observando o progresso da obra, Vren sentiu-se muito satisfeito. A construção estava indo ainda melhor do que o esperado. E ele percebeu o quão úteis esses prisioneiros poderiam ser. Então, sua atenção foi atraída para uma cena próxima. Um supervisor estava espancando um dos prisioneiros. Curioso, Vren perguntou por que o homem estava tratando o prisioneiro com tanta dureza. O supervisor explicou apressadamente que o Império Vis havia invadido Island City repetidamente ao longo dos anos, e que sua esposa e filhos haviam sido mortos durante um desses ataques. Por causa disso, ele não conseguia sentir nenhuma compaixão por esses cativos. Seu comportamento rude era algo que ele não conseguia controlar. Ao ouvir isso, o supervisor-chefe começou a dizer que avisaria seu subordinado para ser mais gentil e garantir que o incidente não afetasse o ritmo da construção. No entanto, antes que pudesse sair, Vren o interrompeu. Com uma expressão fria, Vren disse: por que deveríamos tratá-los com delicadeza? Ele prosseguiu explicando que os soldados do Império Vis jamais hesitaram ou demonstraram misericórdia ao atacarem a cidade-ilha. Portanto, mostrar compaixão por eles agora era completamente desnecessário. A única coisa que importa, continuou Vren, é que nenhum deles morra antes de terminarmos este distrito de serviços. Se alguém morrer, o progresso será atrasado, e eu detesto atrasos.
O supervisor ficou surpreso. Não esperava que um homem com uma postura tão calma e refinada fosse tão frio e pragmático. Sim, Lord Vrain, respondeu ele sem jeito. Vou garantir que todos permaneçam vivos e terminem o trabalho dentro do prazo. Vrain assentiu levemente e então perguntou: diga-me, como esses prisioneiros são tratados? Quantas horas trabalham por dia? E quantas refeições recebem? O supervisor respondeu: meu senhor, trabalham 8 horas por dia e recebem 3 refeições. Vrain ficou em silêncio por um momento, pensando, então disse: o outono está chegando. Precisamos terminar a construção antes do inverno. Esse cronograma é muito permissivo. Aumentem a jornada de trabalho deles em 2 horas por dia. O supervisor curvou a cabeça, aceitando a ordem sem protestar. Após concluir a inspeção do local, Vrain pegou os livros contábeis e foi ao encontro da rainha élfica. Curvando-se respeitosamente, disse: Vossa Majestade, estes são os registros completos das atividades de construção e investimento, conforme nosso acordo anterior. Por favor, revise-os. A rainha aceitou a pilha de livros e os examinou cuidadosamente. Enquanto folheava as páginas, sua expressão começou a mudar. Não porque houvesse erros, mas porque cada número estava tão perfeitamente equilibrado que parecia quase sobrenatural. Após um momento de silêncio, ela ergueu os olhos e perguntou: tem certeza? Não há nada de errado com esses números? Vrain manteve seu tom calmo e confiante. Claro. Trabalhei muito para garantir a precisão de cada registro. Eu jamais permitiria que seu dinheiro fosse desperdiçado. Um leve traço de dúvida brilhou nos olhos da rainha, mas, após uma inspeção mais minuciosa, ela não encontrou falhas nos relatórios. Finalmente, ela decidiu confiar em Vrain. Muito bem, disse ela. Espero que não me decepcione. Momentos depois, ordenou a um servo que trouxesse um baú repleto de ouro. São 150.000 moedas de ouro, a quantia que combinamos anteriormente. Espero que seu distrito de serviços seja concluído o mais rápido possível. Com isso, o plano de Vrain para falsificar os livros havia sido um sucesso absoluto. Ele aceitou o baú de ouro com um sorriso satisfeito e declarou que, em breve, um próspero centro comercial surgiria naquelas terras. Mesmo assim, a rainha élfica não pôde deixar de se sentir inquieta. Ela sabia que Vrain estava em profundo conflito com o Império Olvis, o que poderia muito bem levar a uma grande guerra. Ela temia que tal guerra pudesse comprometer a parceria entre eles. Vrain apenas sorriu, sua voz calma, porém repleta de confiança. Não se preocupe, Vossa Majestade. Preparei uma apresentação especial para receber o Império Olvis. Depois disso, todos sairemos ganhando. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.